Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Que o Senhor Jesus lhe conceda mais paz, mais alegria diante dele, mais comunhão com ele, mais edificação em sua vida através da palavra, da comunhão, através da oração. Nossa meditação de hoje é em Tito, capítulo 1, versículo 4, que nos diz: A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Podemos imaginar que, por ser uma saudação, certas coisas descritas aqui possam se tornar simplesmente mecânico. Certas coisas colocadas em uma introdução de uma carta pode parecer mera formalidade, mas nós não estamos falando de uma carta qualquer em que o cabeçalho não importa. Nós estamos falando de um livro inspirado por Deus. De um livro que não contém apenas... De um livro que não apenas contém um conteúdo que vai lhe trazer algum conhecimento, mas é algo que lhe traz vida. Então, cada palavra colocada aqui é colocada com um propósito dado pelo próprio Deus quando Ele inspirou esse livro. Então não podemos achar que, por ser uma carta e ter uma introdução, e que essas introduções possam se repetir na sua estrutura, que podemos passar despercebido, porque parece ser mera formalidade. Deus inspirou esse livro. Deus traz vida a essas palavras. Deus quer que nós aprendamos com essas palavras. Não que nós apenas leiamos para tirar o próximo conhecimento que nós vamos encaixar em nossa mente, mas que nós aprendamos e que nós vivamos o que sabemos. E o que nós aprendemos aqui com esse versículo de número 4? Nós aprendemos que Paulo ele tem uma afeição por Tito, Paulo tem uma amizade com Tito. Ele diz verdadeiro filho, segundo a fé comum. Ele tem um desejo real de ver Tito bem. Ele tem um relacionamento com ele. E ele usa uma expressão que ele usa em outros livros, em outras cartas: graça e paz. Podemos compreender que, e nós que já estamos em comunhão com Jesus, compreendemos esses dois conceitos: graça e paz. Graça nos lembra do que nós recebemos de Deus sem nós merecermos. Da graça comum, que é o fato de Deus fazer chover sobre bons e maus. De Deus nos dar a oportunidade de nos alimentarmos, de termos alguns prazeres válidos nesta vida, de podermos amar, de podermos nos dedicar a algo, trabalhar e muitas outras coisas. Mas especificamente para os salvos, graça significa a vida que agora nós temos, que nós não a merecíamos. Jesus morre na cruz para nos dar essa vida, e isso é graça. Jesus morre na cruz pagando os meus pecados, para que eu possa ter vida na morte dele. Isso é graça. Jesus entrega sua vida voluntariamente pela sua infinita graça, porque ele nos ama, por causa do amor com que nos amou. E ele derrama essa graça sobre nós, os que cremos. Graça é Deus entregando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Graça é hoje nós podermos ter comunhão com esse Deus. Uma comunhão verdadeira, uma comunhão real. Graça é nós recebermos Jesus sem nos preocuparmos
em cumprir algo para Ele, porque Ele já cumpriu tudo por nós. E paz é o que agora nós temos, pois antes estávamos em inimizade com Deus. Antes estávamos rebeldes, intrigados, distantes, raivosos contra Deus. Antes nós queríamos fazer a nossa própria vontade e não queríamos saber de Deus. Estávamos em guerra com Deus. Mas pela graça dele, nós podemos ter paz. A paz é a nossa reconciliação com Deus. Nós não somos mais intrigados de Deus. Nós não somos mais rebeldes. Nós não buscamos mais a nossa própria vontade. Nós não estamos mais em guerra com Deus. Pelo sangue de Jesus na cruz, agora nós temos essa paz. A paz que Jesus diz, a paz que é dele, ele nos dá. A paz que Paulo diz que excede todo o entendimento. É esta paz que nós recebemos de Deus. Essa paz que se expressa de várias formas em nossas vidas. O que nós aprendemos com isso? Paulo tem um interesse genuíno por Tito, e Paulo usa essa expressão que ele já usou em outras ocasiões, mas que nós temos que compreender que não é simplesmente uma saudação da qual é superficial, vazia, da qual ele está dizendo apenas por dizer. Paulo está sinceramente desejando cada vez mais graça e cada vez mais paz para a vida de Tito. É o que nós devemos também fazer. Ao invés de desejarmos o mal para o próximo, ao invés de maquinarmos o mal, difamarmos, caluniarmos, afastarmos as outras pessoas de nós, murmurarmos, estarmos buscando sempre uma contenda com o próximo, ou buscando sempre algo a criticar no próximo, vamos em primeiro lugar fazer como Paulo, desejar cada vez mais graça, cada vez mais paz para a vida de todos que estão ao nosso redor. Deseje isso para o seu próximo. Nutra em seu coração esse desejo genuíno. Que Deus derrame cada vez mais graça e que Deus derrame cada vez mais paz na vida das pessoas. Dos crentes, que isso aumente. Dos descrentes, que eles recebam a graça do nosso Senhor Jesus e a paz de estar reconciliado com Deus. Você perceberá como isso lhe ajudará a crescer, lhe ajudará a enfrentar a vida, os desafios e os relacionamentos de maneira mais bíblica, de maneira mais correta. Deseje o melhor para o próximo. E desejar o melhor para o próximo é desejar graça e paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus e que a paz dele, que excede todo o entendimento, esteja com você nesse dia. Que Deus te abençoe.